No verão de 1986, no México, sob o sol escaldante da América Central, a seleção mexicana escreveu uma jornada incrível, cativando milhões de fãs. Foi o torneio em que a onda mexicana varreu pela primeira vez o Estádio Azteca, onde uma geração de ouro com um estilo de jogo ofensivo e destemido esteve perto de realizar seus maiores sonhos. Foram eliminados nas quartas de final por uma formidável Alemanha Ocidental em uma tensa disputa de pênaltis, mas seu legado é imortal. 38 anos se passaram e o tempo deixou marcas diferentes na vida desses heróis. Alguns continuam a brilhar sob os holofotes, outros escolheram um caminho mais discreto e outros permanecem para sempre na memória. Vamos relembrar os destinos desses artistas que teceram juntos aquele verão incendiário. Hugo Sánchez era mais do que apenas um atacante. Era um deus, um símbolo de sucesso almejado por todo mexicano. Aos 27 anos, no auge de sua forma no Real Madrid, Hugo entrou no torneio sob imensa pressão. Ele precisava ser o herói que levaria o México à glória. Em campo, era um artista de bicicletas hipnotizantes, Hugo Lina, um matador com um instinto aguçado para marcar gols. Embora tenha marcado apenas um gol contra a Bélgica e enfrentado considerável pressão dos adversários naquele torneio, a sombra de Hugo ainda pairava sobre todas as partidas. Sua carreira subsequente foi uma série de triunfos gloriosos na Espanha, conquistando 5 Copas Pichichi, o que o torna o maior jogador da história do futebol espanhol. Curiosamente, Hugo era tão decisivo e ambicioso fora de campo quanto dentro dele. Formou-se em odontologia enquanto ainda jogava, um testemunho de sua disciplina de ferro e visão de futuro. Após se aposentar como jogador, tornou-se treinador e levou o Pumas Unam a 2 campeonatos consecutivos. No entanto, sua personalidade forte e por vezes arrogante lhe causou consideráveis problemas com a mídia e os dirigentes do futebol. Parece que a imagem de um solitário pentapititi no topo se tornou sinônimo de sua vida. Um homem que sempre almejou a perfeição, mas que também se sentia solitário em suas próprias filosofias. Hoje, aos 67 anos, Hugo Sánchez ainda aparece nos programas de comentários da ESPN com sua inteligência afiada, seus cabelos outrora longos agora grisalhos, mas seus olhos ainda brilhando com a confiança de um homem que conquistou o mundo. Manuel Negrete é a personificação da pura inspiração. Aos 27 anos, este talentoso meio-campista gravou seu nome na história da Copa do Mundo com um gol de bicicleta contra a Bulgária. Um momento em que o tempo pareceu parar para admirar sua beleza. Naquela equipe, Negrete era o maestro do meio-campo, um verdadeiro artista com um jogo de pés elegante e uma visão tática soberba. Ele jogava futebol como se dançasse sob o sol mexicano, transformando as situações mais difíceis em jogadas de genialidade. Após o torneio, sua carreira tomou um rumo à Europa, jogando pelo Sporting CP e pelo Schalke 4, carregando consigo o orgulho do futebol centro-americano. Em contraste com sua personalidade extravagante em campo, fora dele, Negrete era um homem calmo e humilde, sempre voltado para a comunidade. Sua posterior carreira política como prefeito do distrito de Coyoacán é uma prova de seu desejo de se dedicar ao povo. Ele não usou sua fama para benefício próprio, mas a considerou a responsabilidade de um herói nacional. O contraste entre um artista de espírito livre em campo e um verdadeiro político fora dele revela a sociedade e a natureza multifacetada de Negrete. Agora, aos 66 anos, ele mantém uma postura gentil, participa frequentemente de atividades beneficentes e atua como embaixador do futebol mexicano, lembrando à geração mais jovem que o futebol não se resume a marcar gols, mas também a criar legados inspiradores. Pablo Larios, aos 25 anos, era um dos goleiros mais excepcionais que o México já havia produzido. Com seu estilo de jogo ousado, frequentemente saindo da área para interceptar a bola, ele ganhou o apelido de Arquero de la Selva, o goleiro da Floresta Verde. Na Copa do Mundo de 1986, Larios foi uma linha de defesa confiável, fazendo defesas espetaculares e desempenhando um papel fundamental na campanha do México até as quartas de final. Sua carreira atingiu o auge em Puebla, onde se tornou uma lenda.
No entanto, a vida real de Larios foi um romance triste, repleto de tragédias sucessivas. Ele enfrentou a dor da perda do filho mais velho, além de sérios problemas de saúde. Um vírus cruel desfigurou seu rosto após múltiplas cirurgias, roubando-lhe a antiga aparência marcante. Contudo, foi na adversidade que a resiliência de um goleiro se revelou. Ele não fugiu, aprendeu a aceitar seu destino e continuou a viver com fé e otimismo. Sua coragem diante da dor física e mental o transformou em um símbolo de bravura que transcendeu os limites do campo de futebol. Larios viveu seus últimos anos cercado pelo amor e respeito de seus torcedores. No entanto, essa jornada tumultuada chegou a um fim abrupto. Em 31 de janeiro de 2019, Pablo Larios faleceu aos 58 anos devido a complicações após uma cirurgia intestinal. Sua morte deixa um enorme vazio, mas seu espírito de luta inabalável diante das tempestades da vida permanecerá para sempre, como um capítulo memorável na história do futebol mexicano. Tomás Boy, aos 33 anos, entrou na Copa do Mundo de 1986, ostentando a braçadeira de capitão e inspirando respeito em todos os seus companheiros. Ele era o cérebro da equipe, um meio-campista elegante com domínio magistral do jogo. Seu apelido, El Jefe. O chefe não só refletia sua posição em campo, mas também sua personalidade. Boy jogava com orgulho, às vezes desafiando seus adversários, mas sempre colocando os interesses da equipe em primeiro lugar. Após se aposentar, essa forte personalidade o tornou um dos técnicos mais influentes e controversos da Liga MX. Ele não tinha medo de confrontar problemas ou falar francamente sobre as deficiências do futebol de seu país. Fora de campo, Boy era um intelectual amante da arte e com perspectivas perspicazes sobre a sociedade. Sua carreira como treinador abrangeu vários clubes importantes, como Atlas Morelia e Chivas, onde sempre deixou sua marca com um estilo de jogo ofensivo e vibrante. A imagem de El Jefe, em campo, parecia refletir sua vida, um homem que sempre quis ter o controle do próprio destino e jamais aceitou a mediocridade. No entanto, a trajetória de El Jefe chegou a um fim inesperado. Em 8 de março de 2022, Tomás Boy faleceu aos 70 anos, vítima de uma embolia pulmonar repentina. Sua morte privou o futebol mexicano de uma de suas personalidades mais singulares. Um homem que dedicou sua vida a manter sua posição como um verdadeiro chefe, tanto dentro quanto fora de campo. Fernando Quirarte, conhecido pelo apelido de El Sheriff. O xerife foi o coração da defesa mexicana em 1986. Aos 30 anos, com sua compostura e excelente habilidade no jogo aéreo, ele não só se destacou ao deter os atacantes adversários, como também contribuiu com 2 gols cruciais. A comemoração efusiva e o orgulho nacional de Quirarte se tornaram um dos momentos mais icônicos do torneio. Após a Copa do Mundo, ele continuou sua longa carreira e posteriormente tornou-se treinador, levando o Chivas Guadalajara a conquistas estrondosas. Quirarte era um exemplo de disciplina e lealdade. Fora de campo, era um homem de família levando uma vida respeitável e mantendo uma imagem pública positiva. Também alcançou grande sucesso como comentarista de televisão graças à sua profunda compreensão e estilo de fala sereno. Sua carreira foi uma linha reta de profissionalismo, de um zagueiro implacável em campo a um especialista respeitado fora dele. Hoje, aos 69 anos, Fernando Quirarte continua sendo uma figura familiar nos principais canais esportivos. Cada vez que aparece, as pessoas veem a imagem de um policial sério, porém apaixonado, um homem que dedicou toda a sua vida a proteger e desenvolver os valores essenciais do futebol mexicano. Javier Aguirre, apelidado de El Vasco, aos 27 anos, era um meio-campista aguerrido que não temia divididas e sempre se entregava por completo em todas as situações. Seu espírito guerreiro foi uma fonte de motivação para seus companheiros de equipe durante os momentos mais difíceis da Copa do Mundo de 1986. Apesar de ter recebido um cartão vermelho nas quartas de final contra a Alemanha Ocidental, ninguém podia negar sua influência. Após se aposentar, foi sua personalidade forte e seu pensamento tático apurado que fizeram de Aguirre o técnico mexicano de maior sucesso internacional.
Ele comandou a seleção mexicana em 2 Copas do Mundo e deixou uma marca indelével na La Liga, treinando equipes como Osasuna e Atlético de Madrid. Fora de campo, Aguirre era bem-humorado, direto e muito empático com seus jogadores. Ele tinha uma excelente capacidade de se conectar com eles e inspirá-los, transformando times de meio de tabela em equipes formidáveis. Sua vida tem sido uma jornada implacável de conquistas dos campos empoeirados do México aos salões de futebol da Europa. Hoje, aos 67 anos, Javier Aguirre continua a comandar o Mallorca na La Liga. Embora seus cabelos estejam brancos, a paixão em seus olhos arde tão intensamente como sempre. Cada passo que seus jogadores dão sob seu comando reflete o espírito resiliente do El Vasco de outrora, um homem que nunca se cansou do futebol. Em uma equipe repleta de estrelas e personalidades fortes, Félix Cruz escolheu uma posição humilde, porém crucial. Aos 25 anos, ele foi o único zagueiro a jogar todos os minutos em todas as 5 partidas do México. A confiabilidade, a compostura e a capacidade de leitura de jogo de Cruz proporcionaram uma base sólida para que jogadores como Negrete e Hugo Sánchez brilhassem. Ele não era um jogador que gostava de ostentação ou jogadas vistosas, era um homem de eficiência. Após a Copa do Mundo de 1986, Félix Cruz fez história ao se tornar o primeiro jogador mexicano a atuar no Japão pelo Yokohama Marinos, abrindo caminho para o intercâmbio futebolístico entre os 2 continentes. Fora de campo, Cruz era introvertido, passando a maior parte do tempo após a aposentadoria cuidando da família e envolvido com o desenvolvimento de jovens em sua cidade natal, Torreón. Ele não buscava os holofotes da mídia, mas escolheu uma vida tranquila longe de escândalos. Sua carreira é um testemunho do valor dos heróis anônimos, aqueles que podem não marcar gols ou roubar a cena, mas sem eles a vitória jamais teria vindo. Hoje, aos 64 anos, Félix Cruz mantém uma postura calma, vive uma vida pacífica e ainda é lembrado com respeito pelos torcedores como um zagueiro central implacável que dedicou cada gota de suor ao seu time. Raúl Servin chegou à Copa do Mundo de 1986 aos 23 anos, como um dos laterais mais promissores do México. Com sua velocidade estonteante e arrancadas incansáveis no ataque, ele era uma peça fundamental no esquema do técnico Bora Milutinovic. O momento mais memorável de Servin foi seu cabeceio certeiro contra a Bulgária, que selou a vitória por 2-0 para sua equipe. Foi um gol de juventude, ambição e coragem. Após o torneio, Servin se tornou um pilar insubstituível do Pumas Unam e conquistou muitos títulos importantes. Fora de campo, era uma pessoa sincera que mantinha laços estreitos com seus ex-companheiros de equipe. Após se aposentar, dedicou-se integralmente ao desenvolvimento de jovens na Academia do Pumas, onde ensinou não apenas habilidades técnicas, mas também o espírito de luta aos jogadores mais jovens. Servin acreditava que o futebol era um excelente ambiente para o desenvolvimento do caráter. Sua carreira pode não ter sido tão brilhante quanto a de Hugo Sánchez, mas foi repleta de estabilidade e um amor genuíno pelo jogo. Hoje, aos 62 anos, Raúl Servin ainda trabalha incansavelmente no campo de treinamento todos os dias. Seu sorriso caloroso permanece o mesmo de 1986. E ele ainda relembra com orgulho aquele verão glorioso em que ele e seus companheiros de equipe conquistaram o mundo. Se existe alguém que personifica dedicação e energia inesgotável, esse alguém é Carlos Muñoz. Aos 26 anos, ele era uma peça fundamental na defesa sólida do México. Muñoz nunca parava de correr. Estava presente em todos os momentos decisivos, participava de todas as divididas e estava disposto a se sacrificar para proteger o gol de sua equipe. Sua dedicação silenciosa era essencial para manter o ritmo do time. Depois de 1986, Muñoz se tornou um ícone imortal no Tigres UANL, onde disputou mais de 500 jogos e foi homenageado como um dos maiores jogadores da história do clube. Fora de campo,
Carlos Muñoz era um homem simples que valorizava a tradição e a disciplina. Ele não gostava da vida glamourosa das estrelas e escolheu um estilo de vida mais modesto. Após se aposentar, juntou-se à comissão técnica do Tigres, ajudando a equipe a construir uma base defensiva sólida. Sua vida é um testemunho de perseverança em campo. Ele era um motor incansável, fora dele, um homem confiável. Agora, aos 65 anos, Carlos Muñoz desfruta da aposentadoria com sua família em Monterrey, comparecendo ocasionalmente às cerimônias de homenagem do Tigres, onde os torcedores ainda aplaudem calorosamente o motor de outrora. Aos 25 anos, Miguel Espanha era o epítome do meio-campista moderno, inteligente, calmo e com uma excepcional capacidade de leitura de jogo. Na seleção de 1986, ele era a ligação entre a defesa e o ataque, um jogador que usava mais a cabeça do que a força. A presença de Espanha trazia segurança e organização ao estilo de jogo do México. Após a Copa do Mundo, sua carreira se ligou ao Pumas Unam, onde conquistou o campeonato nacional e se tornou um capitão lendário. Fora de campo, Espanha era um indivíduo culto, curioso e perspicaz. Após se aposentar, não só treinou, como também se tornou um respeitado comentarista de futebol em importantes canais de televisão como a Televisa. Ele era conhecido por sua análise lógica e profunda, evitando julgamentos emocionais. Sua compostura em campo refletia perfeitamente sua vida pessoal, tornando-o um especialista exemplar. Hoje, aos 64 anos, Miguel Espanha continua sendo uma figura proeminente no futebol mexicano. Ele dedica seu tempo a escrever livros, participar de seminários sobre futebol e desfrutar de uma vida intelectual plena. Para ele, o futebol é uma ciência do espaço e do tempo, e ele continua a estudá-lo com toda a sua paixão. Aos 24 anos, Luis Flores foi o parceiro de ataque mais eficaz de Hugo Sánchez na seleção mexicana em 1986. Se Hugo era o centro das atenções, Flores sabia explorar os espaços criados pelo seu companheiro mais experiente. Com sua velocidade e versatilidade na finalização, ele deixou sua marca com um gol contra o Paraguai, ajudando o México a se aproximar das oitavas de final. Após aquele torneio vitorioso, Flores corajosamente se transferiu para a Espanha para tentar a sorte no Sporting Gijón e, posteriormente, no Valência. Ele foi um dos poucos jogadores mexicanos a provar seu valor na Europa naquela época. Fora de campo, Flores é uma pessoa prática, decidida e, ao mesmo tempo, acessível. Ele não optou por uma carreira profissional como treinador, mas sim direcionou seu foco para os negócios e a gestão esportiva, alcançando grande sucesso graças à sua inteligência aguçada. Sua vida após o futebol é um equilíbrio perfeito entre trabalho e família. Atualmente, aos 62 anos, Luis Flores vive uma vida confortável, participando regularmente de amistosos com jogadores veteranos e mantendo a imagem de um homem bem-sucedido que um dia representou as aspirações do futebol mexicano de conquistar novos territórios. Francisco Javier Cruz era carinhosamente apelidado de El Abuelo Vovô, embora tivesse apenas 20 anos na época, sendo o jogador mexicano mais jovem e promissor de 1986. Com seus cabelos longos e estilo de jogo espontâneo, ele frequentemente entrava em campo como um super substituto para mudar o rumo de uma partida. Seu dinamismo juvenil e destemor o tornaram um ídolo para a juventude mexicana da época. No entanto, a carreira de El Abuelo sofreu reveses posteriormente devido a graves lesões no joelho, impedindo-o de atingir todo o seu potencial. Mas a decadência de um gênio revelou uma forte personalidade interior em Cruz. Ele não desistiu, lutou contra as lesões para retornar e ainda marcou gols importantes pelo Monterrey e pelo Tigres. Fora de campo, Cruz é uma pessoa muito emotiva. Passou por períodos de depressão após as lesões, mas se recuperou com o apoio da família. Hoje, aos 58 anos, Francisco Javier Cruz é um comentarista esportivo muito querido em Monterrey, usando suas próprias experiências de altos e baixos para inspirar jovens jogadores a perseverar. A imagem do garoto de ouro de outrora se transformou na de um homem experiente.
mas seu sorriso inocente permanece tão puro quanto naquele verão de 1986. Mário Trejo. Aos 30 anos, é um dos membros mais experientes da seleção de 1986. Defensor versátil. Ele traz a estabilidade e a solidez necessárias à defesa de Milutinovic. Trejo joga com absoluta disciplina e sempre sabe sacrificar interesses pessoais pelo bem comum. Após a Copa do Mundo, ele continuou sua carreira de sucesso no Clube América antes de se tornar treinador. O que diferencia Trejo é seu excelente pensamento gerencial. Ele atuou como diretor esportivo do Pumas Unam e liderou a equipe em um de seus períodos mais vitoriosos na história. Fora de campo, Trejo é um visionário decisivo e sempre mantém uma postura educada. Ele é a prova de que um jogador inteligente em campo pode se tornar um técnico brilhante após a aposentadoria. Sua carreira não é extravagante, mas é incrivelmente sólida e respeitável. Agora, aos 69 anos, Mário Trejo se aposentou e dedica seu tempo a hobbies pessoais como leitura e viagens. Ele continua sendo um conselheiro de confiança para muitos times de futebol mexicanos e um guardião dos valores tradicionais do futebol mexicano. Rafael Amador, aos 27 anos, era um lateral clássico diligente, persistente e incrivelmente disciplinado. Na Copa do Mundo de 1986, foi peça fundamental na defesa do México, tornando-a uma das mais impenetráveis do torneio. Amador não praticava um futebol vistoso, optava por cumprir suas tarefas com a máxima perfeição. Após o torneio, tornou-se parte da história do Pumas Unam e posteriormente do Puebla. Fora de campo, Rafael Amador era um homem gentil e reservado que levava uma vida muito modesta. Passou a maior parte de sua vida após a aposentadoria dedicada ao futebol como auxiliar técnico e treinador de jovens, ajudando discretamente as futuras gerações, sem buscar reconhecimento. Sua carreira é um símbolo de dedicação silenciosa, um guardião sempre presente para proteger o sucesso da equipe. No entanto, o destino o chamou cedo demais. Em 31 de agosto de 2018, Rafael Amador faleceu aos 59 anos após uma longa batalha contra a doença. Sua morte foi um momento triste para os torcedores do Pumas e para a seleção nacional, que o lembram como um técnico dedicado e um jogador exemplar que entregou seu coração ao futebol mexicano. Carlos Hermosillo, então com 21 anos, não jogou um único minuto, mas é o nome que deixará o legado mais significativo para o futebol mexicano. Fazer parte daquela equipe ao lado de veteranos como Hugo Sánchez e Tomás Boy ensinou muito a Hermosillo sobre resiliência e mentalidade vencedora. Imediatamente após o torneio, ele explodiu no cenário do futebol, tornando-se o segundo maior artilheiro da história do futebol mexicano e uma lenda do Cruz Azul. Sua carreira foi uma série de recordes incríveis de gols. Fora de campo, Hermosillo era um indivíduo enérgico e politicamente ambicioso que atuou como diretor-geral da Autoridade Mexicana do Esporte CONADE. Ele foi uma figura de grande influência que sempre lutou pelos direitos dos atletas. O contraste entre um jovem jogador sentado no banco de reservas em 1986 e um futuro gigante do futebol mexicano é uma história poderosa e inspiradora de perseverança. Hoje, aos 61 anos, Carlos Hermosillo é um comentarista de futebol influente na televisão americana e mexicana, ainda possuindo o mesmo físico robusto e a mesma perspicácia que o levava a marcar gols de cabeça.